Oitavo ano, hoje, a aula, para aqui é o professor Valdivino, Geometria. Bom, oitavo ano, a aula de hoje é referente a circo e circunferência. Pessoal, qual a diferença de um para o outro? O que é a circunferência? Circunferência vocês interpretam como uma linha. É a linha que forma a figura, então quer dizer a parte de fora da figura. Porque se eu cortar isso aqui e esticar, isso aí me gera uma linha, tá? Então, é uma linha fechada cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro. Então, aqui está o centro da circunferência. E a linha é a parte de fora que é chamada de circunferência. E o que é o círculo? O círculo é a união da circunferência. É a região interna por uma linha limitada. Um exemplo bem claro, pessoal. Lembram vocês que hoje a coisa está tão moderna, né, que eu acho que nem é mais assim. A bola de futebol. Você tem a parte de fora e você tem a câmara de ar. Aquela parte de fora é chamada de circunferência. E a parte de dentro da bola, que é o círculo. Beleza? Então tá. Pessoal, mas não esqueça que a circunferência, a palavra-chave dela é a linha. E o círculo é a parte de dentro dela. Então é o centro, a parte de dentro, tá? Então vamos lá. Circunferência é o contorno da figura. Então você tem aqui uma circunferência e aqui, ou se, aqui você tem alguns elementos dessa circunferência ou desse círculo. Veja bem, você tem o arco, que é o ponto AB. Você tem o raio e tem o diâmetro. Vamos entender o que é cada um? O que é o raio? O raio é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Veja bem, eu coloquei o ponto aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência. Aí aqui está o centro. Aí eu vou lá na linha e boto um ponto. A distância do centro até a linha da circunferência é chamado de raio. Olha quantos raios, eu posso ter infinitos raios aqui dentro, pessoal. Eu posso ter o raio vertical, posso ter o raio horizontal, posso ter o raio inclinado. Então, tudo isso é raio. E o valor dele sempre é o mesmo. É do centro até a linha. Aqui eu tenho raio. O que é a corda? A corda é um segmento. O que é segmento? É um pedaço de reta que tem extremidade na própria circunferência. Não passa pelo centro. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a circunferência e eu cortei aqui, ó, de um ponto a outro, isso aqui é o arco. Vejam vocês que ela não passou pelo centro, porque o centro está bem aqui, ó. Ela não passou pelo centro da circunferência. Isso é o arco. Olha o outro arco, eu poderia ter o arco aqui, poderia ter outro arco aqui. Se não passa pelo centro, é o arco. OBS, uma observação muito importante. O perímetro da circunferência ou do círculo é igual ao comprimento. Nós vamos estudar isso aqui já já, beleza? Pessoal, a próxima teoria que nós temos disso aqui é o diâmetro. Olha bem o diâmetro agora. O que é o diâmetro? O diâmetro é uma corda também, só que a diferença é que ela passa pelo centro. Então, o diâmetro, pessoal, olha aqui o diâmetro. Ó. Você tem uma corda, porque a corda é um segmento, tá? Ela vai do ponto D até o ponto E, só que ela passa pelo centro. A corda, ela não passava pelo centro, entendeu? Então, se passa pelo centro, é o diâmetro. Então, é uma corda que passa pelo centro e forma por dois raios. Ó, aqui é um raio, aqui é outro. Ela poderia também estar no vertical, ó. Aí você tinha um raio aqui em cima e outro raio embaixo. Poderia também estar inclinado, ó. Você tinha um raio aqui e outro aqui, ó. Tudo bem? Agora vamos lá, alguns dados importantes. Quando eu tenho raio e quero obter o diâmetro, eu multiplico por 2. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes R. E o raio, você pega o diâmetro e divide por 2. Isso aqui é muito importante, pessoal. Se eu te dou o diâmetro e quero o raio, você pega aquele valor e divide por 2. Se eu te dou o raio e quero o diâmetro, você multiplica por 2. Olha a observação importante aqui, ó. O perímetro, tanto do círculo como da circunferência, é igual, perímetro é igual a C, que é igual a 2 vezes π vezes R. Pessoal, o que significa o tal do 2 vezes π vezes R? Isso aqui é o comprimento da circunferência. Lembra lá? Eu tenho a circunferência. Vim aqui, dei um corte nela, torei essa linha e estiquei. Não é o comprimento dela?
O comprimento dela é 2 vezes π vezes r, beleza? Tá bem aqui esticadinho, ó, comprimento da circunferência, ó. Você tem a circunferência, eu cortei ela bem aqui, ó, e estiquei. Olha ela aqui, ó. E qual é a forma? A forma é 2 vezes π vezes r. Aí como é que você memora isso? Pessoal, lá no meu interior, pra gente memorizar, a gente lembra um pouco lá do passado, né? Aí a gente falava, uma criança, um menino bem pequeno, criança, menino atentado, a gente fala 2 pirralho. 2 pirralho. Então, quer dizer, para você memorizar o comprimento da circunferência, você memoriza assim, ó, pi ralho. Ralho significa R. Pi, 3,14. E o número 2, 2 pirralho. Outro método para calcular a circunferência. Não esqueça, pessoal, o comprimento da circunferência, a fórmula é essa daqui, ó, 2 vezes π vezes r, 2 pirralho. E o diâmetro? O diâmetro não é 2 vezes r? Como é então que eu calculo? Ó, isso aqui, ó, veja que ele está aqui dentro, ó. Concorda comigo? Ó o 2 aqui, ó o r aqui. Então, o comprimento da circunferência eu poderia pegar o diâmetro e multiplicar por π. É uma outra fórmula que você tem para calcular. Ou você pode usar 2 vezes π vezes r, ou você pode usar c é igual ao diâmetro vezes π. É outro método, tá? E não esqueça, pessoal, c significa comprimento, r significa o raio, π é pegar o comprimento dividido pelo diâmetro. E não esqueça que o valor do π ele é 3,14, tá? Mas como é que eu obtenho esse valor? Você pega o valor do comprimento e divide pelo diâmetro. Aí você tem o π. Pega o valor do comprimento e divide pelo diâmetro, você tem o π. Mas eu preciso fazer isso? Não, professor. Se você memorizar, ó, basta 3,14. Vamos fazer um exemplo? Os alunos devem correr ao redor de uma praça circular, cujo diâmetro mede 120 metros quadrados. Olha, diâmetro. Quantos metros esse aluno percorre ao dar 8 voltas? Bom, pessoal, eu vou correr em volta de uma praça circular. Aqui está a praça, eu vou correr em volta dela. Como é que você calcula isso aqui? Então, você vai calcular usando a fórmula. Eu prefiro usar essa fórmula aqui, ó. 2 vezes π vezes r. Bom, o comprimento eu não tenho, porque ele está perguntando exatamente isso. Mas o π eu tenho. Quanto é que vale o π? 3,14. E o r? Quanto é que vale o r? 60, que ele deu lá para nós, ó. Mas ele deu 120, professor. Concordo com você, mas 120 é o diâmetro. Lembra? Se eu quero o raio, eu pego esse valor, a metade dele. Pego ele e divido por 2. Portanto, deu quanto? 60. Aí é só jogar na fórmulazinha. Então, o comprimento vai ser 2, que é da fórmula, π. 3,14 vezes 60. Aí você me pergunta, professor, não posso deixar o π não? Não. Eu te falei que o valor dele é 3,14, você vai colocar 3,14. Aí, ó, toda vez que você multiplica 3,14 vezes 2, você pode gravar. É sempre esse valor aqui, ó, 6,28 vezes 60. Por quê, professor? Porque aqui sempre vai ser 2. E aqui sempre vai ser 3,14. Então, você já memoriza esse valor aqui, ó, 6,28 vezes 60. Então, o comprimento de uma volta vai dar 366,80 metros. Uma volta. Ainda vou escrever aqui, filho de Deus, uma volta. Só que quantas voltas ele quer? 8 voltas. O que você tem que fazer? Multiplicar por 8, professor. Foi aqui que muitos alunos erraram. Essa questão, pessoal, foi uma questão de um vestibular, viu? Um vestibular aí, coisinha de 8º ano. Ó, 3,76,8 vezes 8, fazendo essa multiplicação aqui, ó, vai dar 3.014,4 metros. Esse é o resultado. Aí você ia feliz da vida, marcava no gabarito. Tá claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, façam, estude. É uma matéria importante que vocês irão usar por muito, mas muito tempo de estudo. Vamos para a próxima? A próxima questão agora nós vamos falar da área. Lembra que a questão anterior era comprimento, agora é área. Pessoal, a área da circunferência ou círculo. Olha bem. Como é que se calcula a área?
Essa área ela serve tanto para circunferência ou círculo, a forma é a mesma. A área é a parte de dentro da circunferência, pois é igual ao... Pessoal, isso aqui, ó, vocês vão trabalhar muito isso aqui, ó. Memoriza isso aqui. Para calcular a área de círculo ou circunferência, a fórmula é π vezes r ao quadrado. Professor, mas por que r? Porque lembra que eu disse para vocês? A circunferência tem quantos raios? Um para aqui, outro para cá. Eu coloquei bem isso aqui, ó. E r vezes r é o mesmo que r ao quadrado. Beleza? Então, por isso que é π vezes r ao quadrado. Então, a área do círculo ou da circunferência é π vezes r ao quadrado. E o comprimento? O comprimento vocês já viram, é 2 vezes π vezes r. Pronto, tá aí. Beleza, pessoal? Alguma coisa até aqui? Bons estudos a todos.